Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br. Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade, mais ou menos quanto tempo demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ dentro do site ou até mesmo conversando com nossos atendentes pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444 4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil, tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, certo? Das 8 às 18 horas. E tem mais uma coisa, em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Fala pessoal, beleza? E aí, tudo certo? Pra quem não me conhece, sou o João Pedro, técnico aqui da unidade de Barueri. E bora aí pra mais um BO diário, certo? Mas antes, já se inscreva no canal aí, tá? Ative o sininho pra receber notificações e comente no vídeo, beleza? E aí, bora falar um pouquinho sobre essa placa aqui, tá? Na verdade, estou gravando esse vídeo com o intuito de mostrar pra vocês o quanto preparado. Infelizmente, existem alguns técnicos ainda, tá? O quanto preparado eles estão ainda, tá? Na minha bancada aqui eu tô com uma RTX 2060, tá? Modelo aí da Gigabyte, certo? Essa placa aqui, ela não tá ligando, tá? Ela não aciona os fãs, certo? Eu desmontei ela aqui, já percebi o seguinte, logo de cara a gente já vê carcaça quebrada, tá? Ó, todas as fixações dessa carcaça aqui, ó, estão quebradas. Deixa eu ver se consigo mostrar essa outra aqui. Ó, deixa eu montar aqui. Todas as carcaças, a fixação da carcaça de plástico quebrada, sabe? Que é onde vai o parafuso que segura essa carcaça. Quebrada, tá? Mas isso daqui é o de menos, beleza? O que acontece? Essa placa aqui, ela não tá ligando, tá? Ela não tem curto, porém não tá ligando, tá? Logo de cara, a gente já percebe o seguinte: essa placa já foi mexida, tá? Aqui a gente já tem marca de fluxo nessa região aqui, certo? Já mexeram nessa região, já mexeram nesse CI aqui, tá? Aqui não dá pra ver certinho, mas aqui ele tá lascado, tá? Aqui as bobinas do VRM, né, das memórias, né, estão erguidas, tá? Então provavelmente injetaram tensão nessa região aqui, tá? Não só essas bobinas estão erguidas, mas as demais bobinas também já foram mexidas, certo? Tá? E aqui é o seguinte, por que eu decidi gravar esse vídeo, tá? Eu vou mostrar pra vocês que fizeram uma coisa aqui muito errada e muito perigosa com a placa do cliente, tá? Que se tivessem dado prosseguimento com isso, teriam matado a placa de vez. Aqui ainda tem chance de resolver a placa, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês a grande cagada que fizeram na placa desse cliente, tá? Então vamos na bancada aqui rapidão, só pra fazer as medições. Aqui é o seguinte, tá? Teste rápido pra vocês aí. Vocês sabem que a placa ela é alimentada com 12 volts, tá? A gente tem auxiliar e a principal, tá? Ambos são 12 volts. Sem essa tensão a placa não faz nada, tá? Então aqui, ó, eu tenho 12 volts principal, que vem do PC Express, e eu tenho 12 volts auxiliar, que vem direto da fonte, tá? Logo de cara, logo em seguida eu tenho que ter 5 volts, tá? Ó, 5 volts aqui, beleza? E aí eu tenho que ter 1.8 volts para poder liberar as demais tensões. Só que olha o interessante, olha o que fizeram aqui. Aqui, onde alimenta a GPU, deveria ter no máximo 1 volt, no máximo 1 volt. Olha a tensão que está chegando aqui. A gente tem 12 volts chegando para alimentar a GPU, tá? Isso daqui é muito perigoso. Se a GPU recebesse essa pancada de 12 volts, ela tinha aberto um buraco,
tá? Ah, mas por que esses 12 volts não passaram para a GPU? Eu vou mostrar para vocês o que fizeram nessa placa do cliente aqui, tá? A placa aqui, a construção dela é o seguinte: a gente tem as fases, né? Aqui são as bobinas que mostram pra gente as fases de alimentação da GPU. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bobinas que alimentam a GPU, ou seja, essa GPU é alimentada por 4 fases, tá? Nós temos aqui 2 fases que vieram desativadas, tá? Isso é normal, porque o pessoal utiliza a mesma impressão da placa, né? A mesma construção para diferentes tipos de placa. Então tem placa aí que vai vir com todas as bobinas, tem placa que não, tá? O que fizeram aqui? Vou mostrar aqui o desenho para vocês, ó. Aqui a gente tem uma fase desativada, tá? Então, ó, a fase vem sem a bobina, a fase vem sem o DRMOS, a fase vem sem nenhum componente ao redor do DRMOS, porque a gente consegue ativar essa fase. Caso, vamos supor, uma carbonize, a gente consegue subir os componentes, entendeu? O mesmo vale para essa fase desativada aqui em cima, tá? Só que o que fizeram? Olha o DRMOS faltando aqui, ó. DRMOS faltando, certo? Porque aqui a gente tem uma fase completa. Tem bobina, a gente tem resistor, a gente tem capacitor, mas tá faltando DRMOS. E essa fase aqui, que era para ser neutra, né? Fase desativada, colocaram o DRMOS. Então subiram esse DRMOS para cá. Só que acontece, o DRMOS recebe 12 volts e libera 1 volt que é a alimentação da GPU. Esse DRMOS aqui ele tá aberto. Ou seja, ele está chegando 12 volts para alimentar ele, porém está saindo 12 volts. Consequência, se eu tivesse uma bobina aqui que passasse esses 12 volts direto para GPU, a GPU tinha aberto um buraco, tá? Então, agora eu vou corrigir essas falhas aqui, tá? E torcer para a GPU não ter ido para o espaço, tá? Por que ergueram as bobinas, tá? Só para concluir aqui rapidinho antes de eu partir para análise. A gente injeta tensão quando a gente está desconfiado que a linha está em curto. Porém, se eu medir aqui, o pessoal tem que entender o seguinte: as fases de alimentação dessas placas mais recentes, ó, aqui, curto. Se eu colocar aqui, ó, curto. Só que as fases de alimentação dessas placas mais recentes, a impedância é muito baixa, tá? Apenas multímetro aí, que possui mais casas decimais para fazer a leitura, conseguem pegar esse valor. Então não significa que aqui está em curto. Então o pessoal tem que tomar cuidado com isso daí, porque o pessoal que não conhece acha que é curto, vai lá, injeta a tensão sem respeitar a linha e acaba piorando a situação da placa, tá? Então vocês estão vendo aí o despreparo das assistências técnicas atuais, tá? Não todas, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente tem muita assistência técnica que não sabe o que está fazendo, tá? Então vamos torcer aí para não terem matado essa GPU do cliente, beleza? Então agora eu vou partir para correção, vou trocar esse DRMOS, porque esse DRMOS está aberto, tá com defeito, se eu deixar ele aqui, ele mata a GPU. Então vou trocar, vou corrigir as outras falhas, vou voltar as bobinas para o lugar que estão todas erguidas, tá? E após isso a gente parte aí pro teste para ver se muda alguma coisa, tá? Essa placa vai dar trabalho, porque eu tenho que corrigir o que fizeram para aí sim saber o defeito dessa placa. Mas aqui a gente não desiste fácil, beleza? Então bora lá e aí eu já volto com essas correções já feitas. Bom, gente, ó, eu removi aqui o DRMOS, tá? O que estava deixando passar 12 volts direto pro VRM, realmente o DRMOS estava em curto, tá? Eu medi ele tirando da placa. Tirei também um PWM aqui, que é o PWM responsável por liberar as tensões da memória, tá? Tive que corrigir também uma falha na linha de 5 volts, tá? O regulador de 5 volts estava com defeito, tá? Depois eu vou mostrar todos os componentes que eu troquei, estou até separando eles aqui. Só que olha que interessante, vocês lembram que inicialmente a gente tinha 12 volts sendo mandado direto para a GPU, e como estava numa fase desativada, acabou não, a tensão acabou não indo direto para a GPU, certo? Corrigindo essas falhas,
Olha a tensão que está chegando nas memórias. A gente tem 12 volts chegando também na linha das memórias. Tá? Então, a sorte é que a bobina também estava erguida. Ou seja, se não tivesse erguida, é que a gente tem uma fase ativa, né? Que nem é o caso da GPU. Ou seja, se a bobina tivesse soldada na placa, os 12 volts também seriam mandados direto para a memória. Tá? O que eu vou fazer agora? Aqui a gente tem o VRM das memórias. Tá? A gente tem aqui, deixa eu pegar aqui, sonda, fica mais fácil de mostrar. Aqui a gente tem o VRM da GPU, trabalhando com 4 fases. E aqui a gente tem o VRM das memórias, trabalhando com 2 fases. Uma das fases está chegando 12 volts. Tá? E nas fases a gente tem esses 2 MOSFETs aqui, tá? Que são MOSFET duplos, certo? Muito provável que esse carinha aqui esteja em curto, o mesmo caso do DRMOS, mandando 12 volts direto. Entra 12, está saindo 12, onde deveriam entrar 12 volts e sair entre 1.2 e 1.5, tá? Que geralmente são a tensão de alimentação das memórias. Tá? Então eu vou aqui corrigir essa falha, tá? Vou ver se eu consigo fazer com que as tensões sejam liberadas e aí a gente já volta com alguma novidade, tá? Eu também estou dependendo se eu tenho componente, né, para essa placa, porque os componentes dessa placa aqui são bem específicos, tá? Já que a gente está com uma placa aí que não é tão antiga assim, tá? Os componentes eles mudam, tá? E aí eu até procurei umas sucatas minhas aqui, só que os componentes que eu precisava já foram removidos, tá? Mas eu vou continuar com a análise, tá? Na pior das hipóteses eu vou ter que pedir componente, tá? Mas vou analisar até o final para a gente conseguir ter um diagnóstico aqui preciso referente a esse equipamento, beleza? Então, vamos analisar mais um pouco e a gente já volta com alguma novidade. Bom, gente, vou ter que encostar essa placa aqui, tá? Por quê? Eu vou ter que importar muito componente, tá? Muito componente mesmo, e ainda correndo o risco de importar os componentes, trocar os componentes e a placa não voltar a funcionar, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Ó, primeiramente, eu vou ter que importar o PWM responsável pelas memórias, tá? Esse PWM aqui, ele tava quebrado, tá? O pessoal que mexeu nesse PWM, mas acabou soldando ele novamente. E era o PWM original da placa, porque essa trilha aqui, ó, ela tá faltando, tá? Ela acabou rompendo. E o componente também tava faltando esse pad aqui, tá? Então houve algum surto de tensão de corrente aí que acabou mandando pro espaço esse componente, tá? Então eu vou ter que importar esse PWM, tá? Já é um componente. Aqui eu tenho 2 MOSFETs de canal duplo, tá? Um aqui e um aqui, tá? E quem manda o pulso para esses 2 MOSFETs começarem a saturar é justamente esse PWM aqui, tá? Só que esses MOSFETs eu tenho de sucata, eles são bem comuns aí, então não vou ter que importar. Tá, isso a gente está falando da linha das memórias, tá? Eu vou ter que importar também 2 DRMOS, tá? Esse carinha aqui e esse carinha aqui. Reparem o seguinte, no começo do vídeo eu falei que quem mexeu nessa placa acabou subindo, né, um DRMOS para uma fase neutra. Olha a diferença. Aqui a gente tem a posição que ele vai soldado, né? Os pads que ele vai soldado, né? Com estanho aqui. Olha a diferença para a fase neutra. Ela fica assim, tá? A gente não tem muito estanho na placa. E aqui, ó, só comprova o que eu disse.
Aqui era para tal DRMOS que removeram, e aqui foi aonde ele foi colocado, tá? Percebam aí que a diferença de estanho que a gente tem numa fase neutra para uma fase ativa aí, tá? Então eu vou ter que importar, na verdade, 2 DRMOS, tá? Só que não para por aqui. Vou ter que importar também esse componente aqui, o 15, tá? Que ele é o componente, ele chama GS9216, tá? Ele é responsável por liberar 1.8 volts, tá? A placa de vídeo sem 1.8 volts, ela não vai liberar as demais tensões, certo? A placa ela tem que ter 12, 5 e 1.8, a partir daí, e 3.3, quer dizer, também, né? A partir daí, ela começa a liberar as demais tensões aí, as tensões que alimentam as memórias, tem o PLL, tem a alimentação do chip, tá? E também vou ter que importar, deixa eu arrumar aqui, a posição da placa não favorece. Aqui, ó, vou ter que importar esse fusível de entrada, tá? Que é F3. Aqui eu fiz um jumper com com fio de trilha, tá? Mas a gente faz isso para teste, tá? Até porque senão a gente perde esse componente se tiver alguma falha nessa linha. Então é melhor a gente fazer um jumper. Se tiver alguma falha, esse jumper vai partir, e aí a gente faz o jumper novamente até a gente conseguir corrigir a falha. Aí quando a gente consegue corrigir, que a gente sabe que a placa tá funcionando, aí a gente troca pelo fusível SMD, tá? Para ficar o mais próximo do original possível ao equipamento, certo? Então assim, o cliente vai ter que esperar, tá? Infelizmente vai ter que esperar. Eu conversei com todos os técnicos das outras unidades, ninguém mais tem esses componentes, tá? São componentes aí que são presentes nas RTX 2060, 2070, 2080, em algumas séries 10 também, né? 10, acho que é 1080, se eu não me engano. Aqui mesmo eu já usei todas as nossas sucatas, tá? Até com aqui, ó, eu tenho uma sucata com uma 2060 também, uma 2070 na verdade, e já removi o componente dela, então já era, beleza? Então eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, tá? Vou ter que importar, eu tenho que esperar a importação aí que tá levando em média 15 dias a um mês mais ou menos, para aí sim dar continuidade com o reparo, para ver se eu consigo fazer essa placa funcionar, porque infelizmente pode ter mais problema aí, problemas que eu não consegui diagnosticar com a ausência desses componentes, beleza? Então pessoal, vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente mais um vídeo sem conclusão por enquanto, tá? Mas como eu falo, quando depende da gente aí, quando depende de peça, quando vai além da gente, então tem que esperar, não tem o que a gente fazer, beleza? Por mim aqui eu já tentaria de tudo para resolver, mas sem componente fica difícil dar continuidade aí com a tentativa de reparo, beleza? Então é isso aí. Se inscrevam no canal aí, tá? Ativem o sininho para receber as notificações, comentem o vídeo, tá? Se inscrevam nas redes sociais da GTEC, no Insta, no Face. Quem vê equipamento tem o 0800 lá, tá? Também tem o site, tá? O site trabalhando com as filas em tempo real, então manda aí para a unidade que estiver mais próxima de você, com a fila mais tranquila, beleza? Preferência manda pra gente aqui de Barueri, e a gente faz de tudo aí para tentar resolver o seu problema, tá? Mas pelo amor de Deus, não manda placa mexida, tá? Tenta aí mandar pra gente como primeira opção, tá? Não é falando mal de outras assistências não, tá? Mas quando a placa chega nesse nível aqui pra gente, complica demais o nosso serviço, tá? Uma que a gente vai ficar horas a mais no equipamento, e outra que ainda corre o risco de não resolver o problema, tá? Então aí o cliente acaba ficando no prejuízo, tá? A gente acaba não saindo tanto no prejuízo assim, até porque a gente perde mais o tempo, né? Mais o tempo que a gente fica no equipamento, tá? Mas o prejuízo maior acaba sendo pro cliente. Então a placa dessa aí não é tão barata, né? Mas aí o pessoal mexe aí sem ter o devido conhecimento, e aí acaba fazendo esse tipo de serviço aí porco, beleza? Então, para quem tem assistência aí, vamos estudar, vamos se capacitar aí, fazer uns cursos para não acontecer esse tipo de problema, tá? Porque é meio lamentável pegar uma placa assim, tá? O cliente vai assistir esse vídeo e vai ver aí o quão mexida foi a placa dele, tá? E mexeram e
não foram aí na raiz do problema, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Fui!